Bem-vindos, aventureiros e aventureiras, mais uma vez no canal Livros que Li, Emoções que Vivi. Hoje venho trazer para vocês um quiz, onde farei 20 perguntas e responderei essas 20 perguntas do meu mundo literário. Bora lá? Só para não perder o costume, peço humildemente que se inscreva nesse canal, caso ainda não seja inscrito, deixe o seu like e principalmente compartilhe com os amigos e inimigos para que mais pessoas possam chegar a essa família de aventureiros e aventureiras. Essas 20 perguntas que eu vou me fazer perguntas que eu gostaria de estar perguntando para alguém que gosta muito de ler ou até mesmo para os booktubers da vida. Vou olhar aqui de lado porque eu preciso ler, tá, gente? Porque a pessoa aqui não tem a memória tão boa assim para guardar as 20 perguntas. Bom, a primeira pergunta é o gênero literário. Bom, o meu gênero literário é romance, aquele romance meio bobinho, aquele romance hot, aquele romance com muita pegada, sabe? Aquele que é a maioria que eu trago para vocês. Eu gosto muito de drama, eu gosto muito de fantasia, eu gosto muito de magia, eu gosto muito de terror. Eu passei a gostar com a Regilane Espinosa, porque eu li 2 livros dela, assim, que foi muito, muito bom mesmo, foi maravilhoso. Então eu vou incluir terror, mas um terror até um certo ponto, tá? Que dependendo do terror não rola. O que mais? Acho que é mais fácil dizer o que eu não gosto. Eu não gosto de livros que tenha muito apologia a coisas erradas. Eu não gosto muito de livro que tenha ali... que seja muito pesado, assim, que tenha muita tortura. Seja muito pesado. Esse não rola. Mas o restante, Fê, leio tudo. Quando se apaixonou pela leitura? Eu posso dizer que faz uns 4 anos que eu me apaixonei pela leitura. Até então... Toda vez que eu ia ler um livro, gente, se eu pegava o livro na mão, sabe que você lê 1, 2, 3 páginas e você não se recordar nem do que aconteceu na primeira página? Porque eu não conseguia focar, eu não conseguia interagir ali com a leitura. Então eu começava a ler, daqui a pouco eu estava pensando lá na morte da bezerra e já não sabia nem do que se tratava o livro. Mas, acredito eu, com uns 4, máximo 5 anos atrás, eu me apaixonei. Comecei a ler e não parei mais. Isso porque uma colega de trabalho me emprestou um livro e daí em diante não parei mais. Mantém rotina de leitura? Sim e não. Porque quando eu estou numa pegada boa, eu leio todos os dias. Durante a semana que eu trabalho, então eu leio na parte da manhã, porque eu chego muito cedo no meu trabalho. Então eu tenho que esperar para dar o horário para começar as atividades. Então eu faço o quê? Nesse período que eu tenho vaga, eu leio. Depois, na hora do almoço, eu termino de almoçar, eu leio e eu evito ler à noite, por conta que usa óculos e acaba cansando muito a vista. Mas, quando o livro é muito bom, muito bom, muito bom, aí não tem jeito. Aí eu leio à noite também. E já varei a noite lendo, várias vezes. Melhor local para ler? Não existe. Qualquer lugar eu tô lendo. No refeitório, onde eu faço almoço durante a semana, né, onde eu almoço, tem televisão ligada, tem converseiro, tem carro passando todo o tempo, leio tranquilamente, leio de boa. Posso ler com música, posso ler, eu leio na fila de um banco, eu não leio em movimento. Se tivessem, por exemplo, em um ônibus, se estiver dentro de carro, eu não consigo ler, me dá enjoo, nossa, fica feio o negócio. Mas tirando isso, leio em qualquer lugar. Consegue imaginar os relatos dos livros? Sim, eu vou lendo e vou imaginando. Gente, eu imagino tudo. Eu imagino o corpo, imagino o cenário. Eu imagino e conforme eu vou lendo, eu vou imaginando como poderia ser melhor. Como meu esposo costuma dizer, eu leio uma história e crio outra história dentro da história. Ainda bem, né? Assim, graças a Deus a minha imaginação é bem fértil. Prefere livro único, trilogia ou série? Se o livro for bom, série, sem dúvida nenhuma. Porque geralmente o livro único, quando ele é bom, você fica querendo saber o que aconteceu depois de tudo aquilo. Se é uma trilogia, então eu já li trilogia, que a hora que chega um terceiro livro, gente fala, faz o quarto, por favor, faz o quarto, porque tem assunto pro quarto.
Mas as séries são maravilhosas. A maioria das séries que eu tenho, que tem 9 livros, 10 livros, 18 livros, eu sou apaixonada e sim, amo série, amo a continuidade. Muito bom. Envolvimento na história, muito. Por isso que eu prefiro as séries, porque eu sou daquele tipo de leitora, gente do céu, eu me sinto parte da família, eu chego a dar palpite na vida deles, sabe? Por que você está fazendo isso? Eu choro com a história, eu rio com a história, eu me revolto com a história, eu xingo o personagem. Gente, eu sou aquela nenhuma que eu tô lendo uma história, parece que eu tô vivenciando aquela história. Eu sinto a dor que aquele personagem sente. Enfim, eu me envolvo 100%. Leitura dinâmica ou pausadamente? Eu tenho a leitura dinâmica. Eu tento ler pausadamente, eu tento ler mais devagar, mas, gente, não rola. Porque quando eu tô lendo devagar, eu não consigo entender a história, eu não consigo ver o desenrolar da história. Já tentei, mas não consigo. Então, sim, eu leio muito rápido, ainda mais se a história for boa, gente do céu, eu começo quando eu vejo, já foi. Então, leitura dinâmica. Histórias ruins, ler até o final ou abandona? Leio até o final. Eu estou tentando puxar aqui qual é a história que eu parei. As histórias que eu parei não foi porque a história é ruim. Eu parei, tem acho que umas 3 histórias que eu comecei a ler e parei, porque no que eu comecei a ler eu percebi que não era o primeiro livro, que tinha outras histórias e se eu lesse daquela forma eu não ia entender. Então tá guardado, eu preciso comprar os outros aqui, não chegou no Brasil ainda. Por isso que eu parei, mas eu não abandono o livro por ser ruim, não. Nesse caso do livro ruim, eu tenho leitura pausadamente, assim, eu leio pausadamente, eu leio devagar. Gente, é difícil quando você está lendo uma história que não te desce, é difícil. Então, geralmente, quando eu leio um livro ruim desse, eu levo até semanas para ler, até semanas. Eu posso ler um livro de 400 páginas no dia, mas se for um livro ruim, um livro de 100 páginas, eu levo semanas para ler. Participa de grupos de leituras em redes sociais? Eu participo no Facebook de alguns grupos de leituras, que não é grupo de leituras, né? É pessoas que gostam de ler, mas eu participo assim pouco. Eu sou muito daquela de ficar ali respondendo um comentário, mas postar mesmo eu posto bem pouco. Eu participo só do Facebook e sigo alguns autores no Instagram, mas assim, de WhatsApp não. Não, sabe? Discussões de livros, não participo de nenhum. Só esse no Facebook, que não é bem um grupo de leitura. Já teve bloqueio literário? Sim. Quando acontece bloqueio literário? Acontece quando o livro é muito bom. Sabe aquele livro assim que, nossa senhora, aquele livro assim que você lê e você fica com aquela história na sua cabeça, você fica com aqueles personagens, você fica ainda sentindo as emoções. Aí eu começo a ler outro livro, eu não consigo me concentrar, eu fico vagando naquela história que eu finalizei. Então, nesse caso, eu acabo deixando aí 2, 3 dias sem ler nada, eu fico só digerindo toda aquela história que eu li para depois iniciar uma leitura. E quando o livro é ruim, também. Porque como eu tenho a leitura dinâmica e na hora que eu começo a ler um livro muito ruim, aí eu vou muito devagar, eu perco aquela adrenalina toda, a hora que eu finalizo, para começar outro, gente, dá trabalho. O que considerar para comprar um livro? Eu sou aquele tipo de pessoa que eu prefiro muito escutar sobre um livro. Eu leio ali a sinopse para ter uma noção e capa de livro também me chama muita atenção. Lembrando, eu não gosto de capa que tenha o rosto dos personagens, porque eu gosto de imaginar. E eu tenho como eu gosto de imaginar, se eu tiver já algo pronto, eu não consigo fazer outro, entendeu? Então, se tem um rosto ali, eu não consigo imaginar outro. Então, isso eu não gosto. Mas, assim, dependendo da capa, eu já comprei muito livro por capa, que eu olhei a capa e falei, cara, esse livro deve ser bom. Comprei, até hoje não me arrependi. Acertei. E a sinopse também eu costumo ler para conforme for. Já me enganei. Já comprei livro achando que era bom, assim, a hora que eu leio a sinopse não era tudo aquilo. Mas não me arrependi também, não. Criar metas de leitura? Não. Eu não sou de criar metas de leitura, eu vou lendo. Eu criei 2 metas de leitura. Eu criei uma no Scooby,
que lá tem, né? Eu falei assim, vou criar, então eu criei lá umas metas de leitura e criei uma meta de leitura no Kindle. Lá eu falei, já que eu vou começar a ler e-book, então eu vou criar essa meta. Aí lá eu coloquei 50 livros durante o ano. Eu comecei, acho que foi em fevereiro ou março, o primeiro livro e-book que eu li. Eu já estou no 21, no 21º. Então, acho que daqui a pouco eu vou bater essa meta de 50 livros e vou ter que aumentar até o final do ano, que 50 vai ser pouco. Valor máximo para pagar um livro. Bom, eu costumo, assim, comprar livros não muito caros, por isso que eu costumo comprar na Amazon. Não sei, gente, eu foco lá e eu nem sou de procurar muito em outros sites. Eu procuro, é sempre ali que eu vou. A Amazon podia até me dar alguma coisa, né? Porque o tanto de livro que eu já comprei lá, meu filho, olha, eu merecia alguma coisa. Então, o máximo que eu já paguei no livro foi quase R$60, porque eu tava louca, porque era um que faltava para terminar a série e eu tava desesperada e aí eu paguei quase R$60. Mas o máximo que eu pago, eu acho que é 60. Mais que 60, não pago. Tem um que eu quero que, eu não sei porquê, mas todo lugar que eu vou buscar ele tá mais de R$500. Não rola. Teve outro que eu queria, ele tava sempre 100 e alguma coisa. Não rola, por mais que eu queira esse valor, não pago. Ler um livro por vez ou vários livros? Um por vez. Porque como eu sou aquele tipo de leitora que se envolve demais, que entra de cabeça, ao ponto de achar que a história está acontecendo comigo mesma, então eu leio um livro por vez. Nunca nem tentei ler 2. Eu só leio um mesmo, porque eu gosto de me envolver e eu quero só aquilo lá, eu quero me dedicar àquilo lá. Livro físico ou e-book? Por mais que eu tenha iniciado o e-book esse ano, eu prefiro 1000 vezes o livro físico. Eu sou daquela que gosta de cheirar o livro, eu sou daquela que eu gosto de ficar olhando a capa. Eu tô ali lendo o livro, nossa, tá um momento muito tenso, o que eu faço? Eu fecho o livro, eu olho a capa, eu vou lá na sinopse, eu dou uma olhada, respiro fundo e volto a ler. Então eu gosto muito disso. O e-book já não dá para você fazer tudo isso, já não tem cheiro, já não tem pegada, você não sente o papel. Eu prefiro 1000 vezes o físico. Apesar de estar lendo muito e-book, emprestar livros. Empresto. Mas não é para qualquer pessoa. E se eu emprestar uma vez e fizer sacanagem comigo, não cuidar do meu livro, não empresto mais. Mas empresto. Lembrando que quando eu empresto aqueles que são meus xodós, eu já empresto assim, toma cuidado, por favor, né? Que é meu bebê, então toma cuidado. Mas empresto. Ler o final do livro antes de terminar. Jamais. Nunca, never, não. Por mais que esteja ali, às vezes eu tô num momento ali, gente do céu. Às vezes eu tô numa situação que eu falo, gente, eu não acredito que isso está acontecendo. Não vai acontecer. Não. Isso não pode estar acontecendo. Aí a vontade é de você passar algumas páginas para ver o resultado final, né? O que é que vai acontecer? Se vai morrer, se vai ser salvo. Mas aí que eu falo, não, vamos focar aqui, vamos ler. O que eu faço? Eu paro, respiro fundo e volto daquele ponto. Mas ler final ou ler algumas páginas diante para saber o que aconteceu, para depois voltar ali e ler o acontecimento, never, nunca, jamais, não faço. Tenho nada contra quem faz, mas eu não faço. Falar mal de um livro. Gente, esse aqui é o seguinte. Eu acredito que a pessoa ela tem que expressar a opinião dela. Eu acho que isso que é válido. Porque todo autor, eu acredito que quando você lê um livro dele, ele quer saber realmente o que você pensou daquele livro. Lembrando que às vezes eu leio um livro, gente, eu não gostei, não sei, eu não me apeguei àquela história, eu não me identifiquei com aquela história. Então, para mim, não valeu, não foi bom. Mas para outra pessoa, foi ótimo. Isso acontece, a Garota do Calendário mesmo é um. Para mim, a série não foi lá tudo aquilo, porque eu criei uma história na minha mente, quando eu fui ler era totalmente diferente do que eu tinha criado, do que eu acreditava que seria legal para aquela história. Mas a maioria que você escuta amou a série. Então, eu não falo mal de livro. Sempre quando eu vou falar, que eu já trouxe aqui no canal alguns livros que para mim não rolou, eu deixo bem claro, né? Eu não desisti da autora,
A questão é que aquele livro não me conquistou, mas para outras pessoas podem se conquistar. Então, mal falar igual, às vezes eu escuto, a autora cagou nessa história. Não, gente, eu não faço isso. Porque eu imagino assim, se eu fosse autora, então eu estaria colocando ali o meu coração, a minha vida. E eu estaria colocando o que eu acredito que seria bacana. Na minha mente, aquela história faria todo sentido. Para quem está lendo, não. E às vezes você está num momento da sua vida que quando você lê aquela história, não parece bacana. Passa-se um tempo, se você ler novamente, você pode ver com outros olhos. Então, por isso que não. Eu não falo mal de livro. Eu dou a minha opinião, mas sem esculachar também. Porque tem muita gente que esculacha. Eu acho isso muito feio. Aí, a última o que é a leitura? O que a leitura significa para você? Ai, gente, a leitura só vai entender quem realmente gosta de ler. A leitura, para mim, é você poder conhecer lugares diferentes, sem precisar sair de casa. É você conhecer histórias diferentes, poder opinar nessas histórias e poder enxergar um outro lado que até então você não tinha percebido ou se atentado. Ler, para mim, é poder saber que aquilo ali que está como ficção e não como relatos reais, realmente acontece na vida de muitas pessoas. Então, isso assim, gente, a leitura, eu acho que ela abre muitas portas. A leitura, ela deixa você ficar com um raciocínio mais rápido, ela deixa você ficar uma pessoa, assim, de certa forma mais intelectual, porque daí você vai vendo, você vai lendo, você vai aprendendo novas palavras. Se eu for colocar Andréia hoje, Andréia antes de ler, gente, o meu linguajar mudou muito, melhorou muito, eu aprendi tantas palavras novas. Então, é uma oportunidade, sim, de você melhorar o seu vocabulário. A leitura, para mim, é algo onde você pode se jogar de cabeça sem se preocupar, onde você pode esquecer o mundo ao seu redor e viajar naquilo ali. Enfim, a leitura, para mim, é algo muito, muito importante. É algo que, para mim, viver sem, hoje em dia, seria muito difícil. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada pela companhia. Fiquem com Deus e até a próxima.